Sim, estamos ao vivo, dia 31 de agosto de 2021, às 9 horas em ponto, para falar sobre como está a sua aposentabilidade. Se você não sabe o que é aposentabilidade, eu não fico surpreso porque eu inventei esse termo. Então eu vou te explicar hoje o que é a aposentabilidade, como calcular a sua aposentabilidade, como melhorar a sua aposentabilidade daqui para frente. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Então, confundi os gêneros aqui. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje, onde eu vou falar sobre aposentabilidade, beleza? Vamos iniciar o conteúdo em alguns instantes. Antes eu vou começar dando alguns recadinhos e falando sobre para quem é o conteúdo da live de hoje. Primeira coisa, público, para quem é o conteúdo da live de hoje? Para pessoas que estejam pensando sobre sua aposentadoria / independência financeira ou que estejam preocupadas sobre sua aposentadoria. Pessoas que estejam pensando sobre a aposentadoria ou que estejam preocupadas com a aposentadoria e independência financeira, beleza? Objetivo principal da live de hoje, que vocês saiam desse vídeo, dessa live, sabendo exatamente como está a sua aposentabilidade e como melhorá-la também, beleza? Esse é o objetivo da live de hoje. E quais tópicos a gente vai falar na live de hoje? Sobre, primeiro, o que é independência financeira. Segundo, o que é aposentabilidade ou índice de riqueza pessoal. E depois, como melhorar a sua aposentabilidade, beleza? Seguinte, recadinho inicial para essa live é que, como você já sabe, se você é a primeira live que você está assistindo aqui, manda um hashtag primeira vez. Se você já está aqui algumas lives, já assistiu, essa é a segunda, terceira, quarta, não importa, manda aqui um hashtag, sei lá, já vim antes, um hashtag aqui, manda um oi pra mim que eu vou saber que você ou é novo ou tá vindo agora e tá tudo certo, tá? Recadinhos da live de hoje. Tenha sempre canetas, ou uma caneta ou mais canetas com você, para você anotar o que eu for falando e que fizer sentido para você e para a tua vida financeira. Canetas e, claro, um bloquinho, um caderno, ou como o caderno que eu acabei de esbarrar aqui antes de começar a live, que já fez barulho, aí eu tirei de novo de perto de mim, porque eu falo com as mãos e não sei porque esse caderno estava aqui na minha frente de novo. Então sempre tem algo próximo de você para você anotar, ou o notebook, ou o teu caderno com as canetas e tal. É muito importante, o conteúdo da live ele é totalmente aplicável, você consegue aplicar o que você saiu daqui, você consegue aplicar na tua vida financeira, beleza? Importante, então, tenha coisas para você anotar perto de você. Vamos começar o conteúdo então. Seguinte, o que é independência financeira? Tá? Eu vou trazer para vocês um conteúdo, literalmente, que até hoje eu não falei em nenhum outro lugar. Tá? Sobre a definição de independência financeira eu já falei, mas sobre os 3 passos para que eu recomendo que você dê para montar a tua independência financeira eu nunca falei. Aposentabilidade, eu nunca usei esse termo antes, então eu vou explicar o que é a aposentabilidade. Vou te mostrar como que você descobre se a tua aposentabilidade está boa ou não hoje e como você faz para melhorar também. Então vamos começar por independência financeira. O que é independência financeira? A minha definição de independência financeira é momento em que a pessoa opta por não trabalhar mais e passa a viver de rendas passivas, ou seja, que não dependam mais do seu esforço direto de trabalho. Tá? A independência financeira ela pode ser conquistada em qualquer momento da vida, desde que haja planejamento, preparação e execução do plano para ela acontecer, né? Para a independência financeira acontecer. Dando uma rápida pincelada sobre esses 3 tópicos. Planejamento, vamos lá. Tem 6 itens para você considerar no teu planejamento da tua independência financeira. Primeiro, quanto você precisa acumular para chegar na sua independência financeira? Ponto 1. Ponto 2, em quanto tempo você vai acumular esse patrimônio? Ponto 3, quanto você vai juntar por mês ou por ano? Ponto 4, onde você vai investir? E ponto 5,
Ponto 5, quanto pretende retirar por mês ou por ano? São 5 pontos, eu contei errado aqui. São 5 pontos. Quanto que você precisa acumular para chegar à tua independência financeira? Em quanto tempo você vai acumular esse patrimônio? Quanto juntar por mês ou por ano? Onde vai investir e quanto pretende retirar por mês ou por ano? Tá? Sobre a preparação para você montar, né, para você conquistar a tua independência financeira. Ter um orçamento montado para saber quanto você ganha e quanto você gasta, quanto e onde você gasta, e ter uma conta pelo menos em um banco e uma corretora. Essa é a preparação. Ter orçamento e ter a conta em um banco e uma corretora. E execução, que é a parte que mais parece fácil, tá? Mas é a que exige mais atenção. Ponto 1. Seguir o orçamento que foi montado e fazer ajustes quando for necessário e guardar. Investir mensalmente e anualmente o valor que foi determinado por você. Essa é a parte que exige mais foco e mais disciplina. E por que a parte da execução é que exige mais atenção? Porque esse é um plano com anos de duração. Assim, começar bem e não terminar não vai fazer você chegar à independência financeira. Começar e parar não vai te fazer chegar tão bem à independência financeira. Começar, parar, voltar, começar, parar e voltar de novo também não vai fazer você chegar à independência financeira. Não que chegar à independência financeira seja simples ou fácil, tá? Só que ela depende muito mais de você e menos de um órgão do governo ou de outras pessoas. E no caso da independência financeira, você vai acumular o seu patrimônio e depois vai distribuir da forma que achar que faz mais sentido durante os anos, nos mais diversos investimentos, e vai retirar o quanto achar interessante. Claro que isso tudo deve ser feito de forma planejada, senão a tua independência financeira não vai durar muito. Mas os resultados dependem muito mais de você. E na live de hoje eu vou falar sobre independência financeira através da sua aposentabilidade. Tá? Embora o termo pareça muito com a aposentadoria, aposentabilidade, é até difícil de falar, aposentabilidade é um termo que eu criei e que determina como é que está a tua capacidade hoje de parar de trabalhar caso você queira. Ou seja, a sua aposentabilidade determina o quanto você está perto ou longe da tua independência financeira. E além de falar sobre aposentabilidade, eu vou falar sobre como é que você faz para correr atrás caso a tua aposentabilidade não esteja tão boa hoje, beleza? Boa noite, John. Boa noite, Nath. Boa noite, mãe. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Agora, seguinte, essa foi a intro aqui da live sobre o que é independência financeira e aposentabilidade. Agora, vamos lá. Da onde surgiu o termo aposentabilidade, tá? O que eu me inspirei, tá? Eu baseei esse conceito da aposentabilidade em um outro conceito de um autor que eu gosto bastante chamado Paulo Portinho, tá? Ele é educador financeiro e autor do livro, melhor livro que eu já li de finanças pessoais, que é O Quanto Custa Ficar Rico. O termo, né, que ele criou é índice de riqueza pessoal. E eu baseei o meu conceito de aposentabilidade nesse índice de riqueza pessoal. Basicamente, tá, na aposentabilidade, a gente vai medir quantos por cento das suas contas atuais poderiam ser pagas pelos juros dos seus investimentos hoje, tá, caso você parasse de trabalhar. Ou seja, só os juros dos seus investimentos seriam responsáveis por pagar quanto das suas contas mensais atuais. Então, quanto você atingiu da sua independência financeira. E a conta ela é simples, embora eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro também. Tá? Como é que você faz essa conta? Você vai pegar uma previsão, tá, total dos juros que você pode vir a receber nos teus investimentos, e isso tem como descobrir, eu vou falar daqui a pouquinho como é que você faz. Então você pega a previsão dos valores dos juros dos teus investimentos dividido pelo valor total das suas contas. Exemplo, se você tem uma previsão de receber R$500 de juros por mês, tá, nos teus investimentos, e as suas contas mensais são de 4.000, você divide 500 por 4.000, e você descobre que a tua aposentabilidade hoje está em 0,125, que se você fizer vezes 100, dá 12,5%. Tá? Então, atualmente, você já atingiu 12,5% da sua independência financeira. Tá? Se for mais fácil para você, faz a conta anual dos juros dos investimentos e divida por 12.
tá? Para ter um número aproximado de quanto que você receberia ali de juros mensalmente por investimento e tal. E eu vou te ensinar agora como fazer essa previsão dos juros, tá? Para descobrir a previsão do total dos juros que você pode receber nos seus investimentos, você vai levantar tudo o que você tem de patrimônio. Eu vou falar aqui alguns nomes que podem parecer meio estranhos para você. Se você já investe, ok, talvez nem seja tanto, mas se você não investe tanto ou não estuda tanto ainda esse assunto, pode ser que alguns nomes você não conheça e tudo bem, tá? Eu vou te passar uma lista do que você pode olhar, assim, levantar de patrimônio que você tem atualmente. Então, primeira coisa, investimentos de renda fixa, poupança, CDB, Tesouro Direto, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debentures. Quais investimentos você tem hoje na tua carteira? Tá? Investimentos em fundos, fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundos cambiais e fundos de ações. Quais desses fundos você também tem? Será que você tem outro tipo de fundo que eu não falei? Esses são os mais comuns, os mais conhecidos. Você tem algum outro fundo que eu não falei aqui que você também investe? Investimentos em renda variável, do tipo ações, ETFs, fundos imobiliários. Você tem algum investimento em renda variável também? E outros tipos de ativos, como imóveis, FGTS e a sua aposentadoria do INSS. Sim, eu coloquei a aposentadoria do INSS porque essa é uma renda passiva que você pode vir sim a receber ou até já recebe. Então, faz parte da tua renda, né, enquanto da tua independência financeira, uma possível renda que você venha a receber do INSS. Então, do que eu falei agora, levanta o que você tem de patrimônio, tá? Isso é importante. Já vai pensando, vai anotando, ou se você quiser depois, pega, anota esse passo a passo, vai no teu aplicativo do banco, aplicativo da corretora, onde você investe, levanta o que você tem de patrimônio, beleza? Depois, aí sim você vai precisar fazer algumas continhas para entender qual que é o fluxo de caixa anual de juros aproximado que você está recebendo de cada investimento. O que é fluxo anual de juros? Né? É assim, quanto você potencialmente pode receber de juros dos investimentos que você já tem. E eu vou te dar alguns exemplos da conta que eu faria, a conta que você pode fazer para descobrir esse fluxo anual de juros. Beleza? Primeira coisa, exemplo sobre renda fixa. Atualmente, tá, hoje, 31 de agosto, quando eu estou gravando essa live, o CDI está em 5,15% ao ano. Se você investe em um CDB que paga 100% do CDI, você tem um investimento que potencialmente pode render 5,15% por ano, beleza? A cada R$1.000 nesse CDB, ele pode render R$ 51,50 por ano ou aproximadamente R$ 4,30 por mês. Tá? É essa conta que primeiro você vai descobrir quanto você tem de investimento, quanto potencialmente pode render por ano e depois dividir por 12. No caso do CDB, talvez seja até mais fácil fazer isso. Tá? Nos outros casos, tem um último caso aqui, o quarto que eu vou te dar um exemplo, ele é mais fácil calcular por mês, mas talvez a maioria seja por ano mesmo. Tá? Com relação às ações, você não vai considerar aquele sobe e desce das tuas ações, tá? Não é isso que você vai contar quando a gente fala de aposentadoria, de independência financeira, de aposentabilidade. Você vai considerar o dividend yield estimado para cada uma das ações que você tiver. Só para lembrar, tá? Dividend yield é um indicador que mostra quanto uma empresa vai pagar ou já pagou de dividendos por ação por cada sócio. Se uma empresa, exemplo, se uma empresa custa R$40 hoje na Bolsa de Valores e tem um dividend yield de 5%, ela já pagou ou pretende pagar R$2 por cada ação para cada sócio. Você vai pegar cada ação que você possui, buscar o dividend yield, tá? O DY de cada uma delas, e calcular quanto potencialmente você pode receber por ano e depois dividir por 12 para descobrir quanto potencialmente você pode receber por mês. Tá? Essas contas parecem difíceis? Não são. O dividend yield é uma informação que se encontra facilmente em sites como Fundamentei e Fundamentos. Você sabe, se você não tiver
com muita rapidez quanto você pagou em cada ação, pega o valor atual da ação, das ações que você já tem, tá? E calcula o dividend yield sobre esses valores, aí você vai ter uma ideia de quanto anualmente aquela empresa pode te pagar de dividendos, tá? Por que dividendos e não sobe e desce das ações? Porque eu quero saber, lembra, o fluxo de dinheiro que os teus investimentos podem te dar por ano ou por mês. E é com esse fluxo de dinheiro que a gente pagaria, né, que você pagaria as suas contas, e aí sim você teria uma aposentabilidade ou uma independência financeira cada vez mais próxima, tá? Pessoal, se estão com alguma dúvida até agora, eu vou continuar aqui nos últimos 2 itens que eu tenho de exemplo de como calcular os juros dos investimentos e tal, para entender esse conceito de aposentabilidade. Mas eu quero entender se vocês têm alguma dúvida até o momento, porque eu sinto que eu estou falando bastante coisa, bastante rápido, termos novos e contas, e eu quero que vocês estejam acompanhando na mesma página que eu e que esteja tudo certo. Beleza? Então eu recebi aqui um joinha, parece que está tudo bem, mas deixa eu só ver se tem alguém com alguma dúvida. Se não tiver, eu sigo para os 2 últimos exemplos e aí eu vou mostrar um gráfico que talvez choque um pouquinho, mas ele faz parte da live e é importante que você fique para ver esse gráfico também comigo, tá? Porque eu vou mostrar com cores se você está bem ou não em relação à tua aposentabilidade. E aí eu sei que pode ser chocante para alguns, mas eu sei que vai fazer parte do aprendizado e eu vou mostrar como que você melhora também, tá? Então, draminha feito, parte João Kleber, né? Aquele do para. Então, feito esse drama todo, agora eu vou seguir para os 2 últimos exemplos e depois vou partir para o gráfico, beleza? Com relação aos fundos, não dá para simplesmente pegar a rentabilidade do último ano ou dos últimos 12 meses, porque a rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Pelo amor de Deus, você que está vendo a live comigo, você que está vendo gravado, escuta o que eu vou falar agora, tá? Sempre que você for analisar investimento, tá? Um fundo de investimento principalmente, não olhe apenas para a rentabilidade passada. Ela não é garantia de que o fundo vai entregar o mesmo retorno no futuro. Ele não é garantia que esse fundo ou esse investimento vai... não sei o que está acontecendo aqui, chamando no interfone, né? Vamos lá atender em tempo real o interfone. Vamos lá, hein? Devia ter tirado do gancho, né? Saco. Vamos lá. Boa noite. Oh, eu não estou esperando ninguém. Não, obrigado. Valeu. Olha aí, foi engano. Olha aí, a Brenda vai para algum apartamento que não é o meu e tá interfonando aqui, atrapalhando a nossa live. E é isso aí, gente, né? Não ia deixar vocês sem acompanhar o que estava acontecendo, né? Então vamos lá. Vamos lá, seguinte. Não invista olhando para uma rentabilidade passada, tá? Um fundo, tá? Ele não pode te prometer a mesma rentabilidade no futuro. Então, olhe sim para você ter uma base, tá? Dos últimos 12 meses, para você poder fazer uma conta de quanto que potencialmente pode render para você. Mas não invista baseado nisso, tá? E por último, com relação aos imóveis, talvez esse seja o investimento mais fácil de calcular, porque se o imóvel está alugado, você já recebe um valor mensal de aluguel. Então isso é muito mais tranquilo e é esse valor que você vai considerar nos cálculos, tá? Observação importante que serve para todos os investimentos. Para calcular a sua aposentabilidade de forma mais precisa, é importante considerar os juros dos investimentos já descontados o imposto de renda, ou seja, os juros líquidos dos investimentos. Essa parte ela é bem importante para você não pensar que está com uma aposentabilidade melhor do que o que você realmente está. E por último, some todos esses valores de juros dos investimentos e divida pelo valor das suas contas mensais para encontrar como está a tua aposentabilidade atual. Beleza, agora, depois de fazer esses cálculos, você vai encontrar um percentual de aposentabilidade, certo? Naquele primeiro exemplo que eu dei aqui no começo da live, a pessoa estava com 12,5% das contas pagas pelos juros dos investimentos, lembra? Vamos lá, será que isso é bom ou isso é ruim? Tá, você vai chegar na sua independência financeira quando os juros dos seus investimentos pagarem 100% ou mais das suas contas mensais ou anuais. Tá? Então, a tua independência financeira é quando você chega em 100%.
Tá? No exemplo que eu dei, 12,5, chegou em 100, você atingiu a sua independência financeira, porque ou 100% ou mais, porque as tuas contas estão sendo pagas pelos teus investimentos, beleza. Antes disso, antes de você chegar no 100%, eu vou te mostrar uma tabela para você avaliar como é que está a sua aposentabilidade atual, enquanto eu ainda tento me recuperar desse interfone que tocou no meio da live, que eu tô achando absurdo, tô dando risada internamente, vocês não estão vendo, mas eu tô rachando o bico aqui, enfim, desse engano no meio da live que não costuma acontecer. Bora lá. Seguinte, olha aqui o que é esta tabelinha aqui. Vamos lá, aposentabilidade, né? Lembra que eu falei, deixa eu tirar aqui um pouquinho, aposentabilidade, tá? Seguinte, de 18 a 30 anos eu dividi em 4 faixas, de 18 a 30 anos, de 30 a 45, de 45 a 60 e mais de 45 anos. Aqui é o quanto você já tem que os teus juros pagam das tuas contas mensais, 0%, 25%, 50%, 75% ou 100% que seria a independência financeira. Quando está verdinho, é sinal que, né, a tua aposentabilidade ela já está em 100%, ela já está garantida ou pelo menos muito bem encaminhada, né? Quando está 100%, é claro, já está garantida, né? Mas quando está verdinho, é sinal que a tua aposentabilidade já está muito bem encaminhada. Amarelo exige atenção, mas ainda, né, assim, você tem uma chance grande de conseguir fazer alguns tipos de ajustes. E se tiver vermelho, ou seja, você tiver nessa faixinha aqui, ó, dos 45 aos 60 e mais de 60 anos, com as suas contas, né, pouco, né, delas sendo pagas pelos juros dos teus investimentos, é sinal que dá para conseguir reverter? Dá, mas está numa situação crítica de aposentabilidade. Tá? É possível atingir a independência financeira, só que você vai precisar fazer alguns ajustes assim, muito mais, uma tática muito mais agressiva, muito melhor desenhada a partir de agora. Beleza? Dá para atingir? Dá, mas vamos lá. Você vai ter que se exigir um pouco mais também. Como é que você melhora a tua aposentabilidade, tá? Viu esse gráfico? Viu como é que tá? Cor verde, amarela, vermelha, não importa. Eu vou te mostrar agora como é que você melhora a tua aposentabilidade. Não importa a tua idade, não importa a cor que esteja para você hoje, não importa. Eu vou te mostrar como é que você faz para melhorar essa parte, tá? Até agora, o que você já aprendeu? O que é a aposentabilidade? Como calcular a sua e como saber se ela está boa ou não, tá? Se ela não estiver boa, estiver amarela ou vermelha, tá? Tem bastante coisa que você pode fazer para deixar a tua aposentabilidade verde. E é sobre essas possibilidades que eu vou falar a partir de agora, tá? Caso a tua aposentabilidade esteja amarela, você provavelmente vai ter que atacar uma ou duas dessas opções que eu vou te falar agora. Aumentar a sua renda, diminuir seus gastos e melhorar a rentabilidade dos seus investimentos, tá? Mesmo que você ataque as 3 frentes, você pode fazer com certa moderação, mesmo que hoje você esteja com mais de 60 anos. E por que atacar essas 3 frentes? Essa parte que eu vou te explicar por que essas 3 frentes são importantes. Aumentar a sua renda pode parecer óbvio, mas significa que você passa a ganhar mais e a poder guardar mais também, tá? Dinheiro é um dos ingredientes principais do tripé das conquistas, que eu já falei em outras lives também, e esse é o ingrediente que está mais no seu controle. Dinheiro. Então, aumentar a sua renda significa melhorar muito a tua aposentabilidade também. Só que diminuir seus gastos é algo que ataca muito mais, assim, melhora muito mais. Por quê? Você também pode passar a guardar mais dinheiro, tá? E com o bônus, significa que como o seu custo de vida diminuiu, e os juros que você precisa que os seus investimentos gerem também podem ser menores. Se você tem um custo menor a partir de agora, você consegue guardar mais dinheiro e os juros, né, que o teu investimento precisa gerar para pagar as tuas contas diminui também, porque teu custo diminuiu. Então, assim, diminuir os gastos em relação à aposentabilidade é atacar 2 coelhos com uma cajadada só, assim, forte. Então, se eu pudesse te recomendar pelo menos uma das coisas para você atacar, é a diminuição de gastos, tá? Aumento de renda é importante, mas a diminuição de gastos é muito mais. E melhorar a rentabilidade dos seus investimentos
pode aumentar o patrimônio e também gerar mais juros para que mais contas estejam sendo cobertas, e juros também é outro ingrediente do tripé das conquistas. Então, assim, um desses três, se eu fosse recomendar diminuição de gastos, dois deles, diminuição de gastos e aumento de renda, e se você quiser atacar os três, você é a pessoa mais beneficiada nessa história, tá? Observação importante: caso a tua aposentabilidade já esteja verde, você também pode atacar uma dessas três frentes. Só que se você continuar fazendo o que você já tem feito, você tem grandes chances de manter a tua aposentabilidade verdinha. Então não precisa mexer em muita coisa, beleza? Só que se a tua aposentabilidade está vermelha, momento de atenção. Assim, você vai precisar atacar as três frentes que eu falei agora há pouco, e eu vou falar como fazer também nessa tática mais de guerra, nessa tática em que você vai atacar muito mais os teus... enfim, para melhorar a tua aposentabilidade, atacar as três frentes que eu falei agora há pouco: aumentar a renda, diminuir gastos e melhorar a rentabilidade dos investimentos, tá? Os motivos para atacar as três frentes são um pouquinho diferentes, tá, do que quando eu falei da aposentabilidade amarela. Só que aumentar a sua renda significa sim que você vai passar a ganhar mais e poder guardar mais, só que é a forma de aumentar, assim, mas a forma de aumentar esses ganhos, né, aumentar essa renda, ela precisa ser muito mais intensa, tá? De que forma? Seguindo a estratégia do caixa rápido, que eu já falei em outras lives também. Isso é essencial para dar um impulso a mais nesse momento. O que você não estiver usando e puder ou quiser vender, venda. Tá? Você vai precisar levantar o máximo de dinheiro possível nessa fase. Então, seguindo essa estratégia do caixa rápido, o que você puder vender, venda. O exercício da limonada, que eu expliquei em uma das lives da semana passada também, use esse exercício também. Liste as 50 coisas que você pode fazer, veja o potencial de fazer dinheiro no curto prazo, médio prazo, longo prazo. Essa parte da geração de renda, para se a tua aposentabilidade está vermelha, ela é muito, muito importante. Esse aumento de renda ele vai ser mais intenso, só que ele vai ser por um espaço de tempo específico. E assim que a tua aposentabilidade ficar amarela, dá uma diminuída também nesse ritmo, tá? Não fica o tempo inteiro nessa intensidade nas três frentes, porque ninguém aguenta, tá? Mas é um ponto importante. Se está vermelha, foca em levá-la pelo menos para o amarelo. Isso é bastante importante e vai ser bem interessante daqui para frente, tá? Lembra que eu falei, que eu dei aquele exemplo há algumas lives passadas do Michael Schumacher, na época em que ele dirigia um Fórmula 1, em que na época em que ele dirigia enfim, foi campeão, múltiplo campeão mundial, né, 7 vezes campeão do mundo. Ele tinha uma tática muito interessante na época em que poderia ainda fazer reabastecimento. Então eles começavam a corrida com uma quantidade de combustível, cada um tinha a sua estratégia, e ele começava com uma quantidade X, e quando ele ia ele estava perto de parar nos boxes para poder reabastecer, o que ele fazia? Ele estava com um carro muito mais leve, então ele dava voltas muito mais rápidas também, tá? Atacava, enfim, era muito mais agressivo na direção, porque como o carro dele estava mais leve, aguentava. Só que ele fazia isso 2 ou 3 voltas antes de parar nos boxes, porque se ele fizesse isso a corrida inteira, o carro não aguentava. Então faça a mesma coisa você daqui para frente, tá? Tua situação de aposentabilidade está amarela ou vermelha, sabe que você precisa fazer algo para melhorá-la, para mudar. Só que não faça numa intensidade que você não aguente por muito tempo, tá? Então saiba disso, entenda isso. Aí sobre, de novo, a parte dos gastos, tá? Eu falei antes que diminuir os gastos é atacar 2 coelhos com uma cajadada só. Você passa a guardar mais dinheiro e, como bônus, seu custo de vida diminui e os juros que você precisa que os seus investimentos gerem também podem ser menores. Só que lembra que eu falei lá no começo da live que ter um orçamento montado para saber quanto você ganha e quanto ou onde você gasta fazia parte da preparação para atingir a tua independência financeira? Se a tua aposentabilidade está vermelha, seguir e melhorar teu orçamento passa a ser essencial. Veja onde você gasta atualmente, veja onde você gasta atualmente e quais desses itens não são realmente essenciais, tá? Mantenha os que são essenciais e importantes para você, e os outros itens tente deixar de lado
por um tempo, por enquanto, e não gastar com eles por um tempinho também, tá? Não significa que você está cortando esses gastos definitivamente, não é isso. Só que assim que a tua aposentabilidade ficar amarela, você pode também dar uma diminuída nesse ritmo de economia, tá? Mais importante, sempre medindo a tua aposentabilidade, como eu ensinei agora há pouco aqui na live, e vendo se ela não volta a ficar vermelha, tá? E por último, melhorar a rentabilidade dos teus investimentos também pode aumentar o teu patrimônio e também gerar mais juros para que mais contas estejam cobertas. Só que no caso de uma aposentabilidade atual vermelha, melhorar a rentabilidade é importante, sim. Só que dependendo do tempo que você tiver até o momento em que você deseja alcançar a tua independência financeira, esse aumento de rentabilidade deve ser mais controlado, mais moderado, porque colocar pimenta demais nos teus investimentos pode não ter o efeito desejado. Eu vou te dar um exemplo falando do mercado de ações, historicamente, tá? De 2013 a 2018, o crescimento anual do Ibovespa, então no espaço de tempo de 5 anos, o crescimento anual do Ibovespa foi de 11,28 e a inflação foi de 7,20. Tá? Foi maior o crescimento do Ibovespa. 2014 a 2019, o crescimento anual do Ibovespa foi de 18,25 e a inflação foi de 6,88. Foi maior também, espaço de 5 anos. De 2015 a 2020, o crescimento anual do Ibovespa foi de 22,38 e a inflação de 6,49. Também foi maior o Ibovespa no espaço de tempo de 5 anos. De 2016 a 2021 até o momento, o crescimento anual do Ibovespa foi de 14,38 e a inflação de 5,94 no mesmo período de 5 anos. Só que olha que louco, em 2013, em 2014, em 2015, que foram anos que eu citei agora há pouco, o Ibovespa ficou negativo e perdeu feio da inflação. Em 2020, o Ibovespa foi muito abaixo da inflação. Então, assim, você vê que no espaço de tempo, não estou falando que sempre em 5 anos o Ibovespa ganha da inflação, não é isso. Só que você tem muito mais chances com investimentos um pouco mais longos do que se você fosse investir em espaço de tempo curto. Tá? O risco de você pegar um período de baixa e não conseguir se recuperar aumenta bastante. Então, se você está com uma situação de aposentabilidade atual vermelha, tá? Melhorar a rentabilidade dos teus investimentos ajudaria sim. Só que lembra que quem está com uma aposentabilidade vermelha hoje, ela está com mais de 45, talvez próximo de 60 anos. E aí, você tentar melhorar, tentar aumentar demais a tua rentabilidade, investindo em lugares mais arriscados, como o mercado de renda variável, ações, ETFs e fundos imobiliários, você se expõe a um risco, né, de potencialmente esse investimento oscilar para cima e para baixo, e quando você for usar essa grana, de repente ele pode estar numa baixa e você não tem tempo de se recuperar. Então, por isso que assim, dessas três, tá, aumento de renda, diminuição de gastos, faz muito mais sentido do que buscar um aumento muito grande de rentabilidade. Mas as três frentes você pode atacar daqui para frente, e é importante que você conheça as frentes, saiba atacar. Tem conteúdo aqui sobre isso no Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, no meu blog, no meu LinkedIn. Tem conteúdo sobre como fazer essas três coisas. Se você precisar de alguma coisa, me manda por mensagem também, beleza? Pessoal, era esse o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu quero, antes de finalizar, perguntar se vocês têm alguma dúvida antes que eu feche essa live, sabendo que eu entreguei o meu melhor e que eu ouvi aqui a campainha, a Brenda foi para algum vizinho aqui do meu lado, então não foi para mim, foi por engano. Realmente, isso já era óbvio, né? Mas eu ouvi aqui a campainha, então eu sei que ela falou o número do apartamento errado. Aí vamos lá, gente. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar vocês antes de fechar essa live, entregar esse conteúdo para vocês? Só para eu saber que eu tô finalizando o conteúdo aqui de consciência limpa, cabeça tranquila, que vocês entenderam e que vai dar para aplicar a partir de agora. Tem um delayzinho entre a hora que eu pergunto, a hora que vocês me respondem. Vamos ver se rola um joinha aqui, se eu vou ter alguma pergunta. Minha mãe falou que tudo bem, tá tudo certinho. Vamos ver aqui o John, não sei se tá mandando os corações aqui. Acho que tá tudo bem, acho que tá tudo certo aqui também. Se a Nath tá aqui online, se a Stephanie tá online também aqui com a gente. Se não, eu vou encerrar aqui a live. Vamos lá em Dole uma, Dole duas, Dole 3, é isso. Valeu, gente, muito obrigado e fui!